meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar também a todos os irmãos que nos acompanham pela internet. É muito bom estar aqui com todos os amigos que aqui estão, as famílias e também com aqueles que nos acompanham pela internet. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o nosso estudo devocional, onde estudaremos acerca da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus, para o nosso entendimento. Eu quero convidar aqueles que puderem estar de pé, para nós fazermos uma oração, para iniciarmos o nosso culto ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos aqui em nome de Jesus. Pedimos que nesta hora, Senhor, o Senhor venha visitar os nossos corações, retirando de nós todas as preocupações, tudo aquilo que é inerente às nossas vidas seculares. Renova em nós a comunhão, Senhor, com o Teu Espírito Santo. E que durante todo este período de louvor, do ensino da Tua Palavra, possamos absorver aquilo que o Senhor tem para todos nós. Opera assim, Senhor, nas nossas vidas, também os nossos queridos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Abençoa cada um com a Tua graça. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, fiquem à vontade. Vamos louvar ao Senhor. Quão famoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche
Oi, tá dando. Olha lá, oi. Adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Queridos irmãos, amigos, graça e paz da parte do Senhor a todos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, também desejamos a eles a graça e a paz do Senhor. Bom, nós vamos dar continuidade a esse nosso encontro, cujo propósito das quartas-feiras é realizarmos um culto devocional, os irmãos já sabem, aonde nós nos concentramos em desenvolver a compreensão a partir de alguns textos bíblicos, né? Então, nós gostaríamos de propor hoje aos irmãos um assunto que é muito comum nós tratarmos deste assunto no mundo cristão, de uma forma geral, que é falar a respeito do corpo de Cristo. É bem verdade que este assunto, ele é um assunto amplo, dada algumas referências que nós encontramos na Bíblia, porque o apóstolo Paulo, ele escreve a respeito deste assunto em algumas oportunidades, em algumas cartas, né? Então, se de fato a nossa intenção fosse, por exemplo, esgotar o assunto aqui hoje, ia demandar algumas horas, o que a gente não tem disponível, até porque hoje nós temos uma reunião com os professores da escola bíblica. Mas, como a gente não pode esgotar o assunto e nem pretendemos esgotar, a nossa ideia é pelo menos dar uma noção inicial daquilo que a gente consegue compreender a partir do que o apóstolo Paulo escreveu. Então eu sugiro que os irmãos abram aí as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, para a gente fazer uma leitura. Os irmãos que estão em casa abram também, e assim que a gente fizer a leitura, eu vou propor a partir da leitura, pastores e irmãos, alguns tópicos, né? Eu selecionei aqui 2 tópicos para a gente conversar e desenvolver a respeito do que a gente vai ler, tá? E aí a gente bate um papo, conversa um pouco, ouve os pastores, vocês também vão ouvir. Espero que os que estão em casa participem. Nós estamos conectados aqui online. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu já disse, sempre digo, pode se manifestar, né? Mas então eu vou fazer a leitura, carta de Paulo aos Efésios. Abram aí, por favor, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 13. Tudo bem? Efésios, capítulo 2, verso 13. Eu vou fazer aqui a leitura pausada e vocês me acompanhem, por favor. Enquanto isso, os que estão em casa também vão abrindo aí a Bíblia para acompanhar. E aproveitem, se alguém não está inscrito no canal, já se inscreve, o que é muito importante para a evolução do canal e o desenvolvimento daquilo que pretendemos, que é a divulgação do reino do Senhor Jesus, ou do reino de Deus. Vamos lá, capítulo 2, verso 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes
estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz conciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Ela que é a cruz, tá? E vindo, Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Muito bem, irmãos, eu fiz uma leitura bem pausada, né? Quase que comendo as palavras, né? Digerindo as palavras, exatamente para a gente conseguir fazer uma compreensão, né? E diante dessa leitura, eu queria propor para vocês dois tópicos que eu separei. O primeiro, pastores, é a gente falar um pouco a respeito da origem do corpo. Então, quando se fala do corpo de Cristo, esse assunto tão comum no mundo evangélico, de uma forma geral, há sempre uma ideia, um conceito da origem do corpo, ou seja, aonde surgiu o corpo, aonde está o corpo, né? Então, a origem do corpo seria o primeiro tópico. E o segundo tópico, pastores e irmãos, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a abrangência deste corpo. Então, inicialmente, a gente vai falar da origem, tá? Tá bom, irmãos? E depois vamos conversar sobre a abrangência. Então, ou seja, até onde esse corpo vai, isso é abrangência. E por fim, se der tempo, eu queria conversar também, pastores, sobre o fundamento deste corpo. Então, ou seja, este corpo de Cristo, ele está fundamentado, a base dele é o quê? O que é a base desse corpo? Então nós vamos falar de origem, nós vamos falar de abrangência e vamos falar de fundamento. Tudo bem? Pode ser? Pode ser. Eu acho que nesse texto que a gente leu aí, vai ficar fácil da gente desenvolver isso e da gente ter o mínimo de compreensão. Nós não vamos esgotar o assunto, que é muita coisa, mas a gente vai ter o mínimo de compreensão. Então, eu vou dar o pontapé inicial, me permitam usar essa expressão bem brasileira. Eu vou dar o pontapé inicial e vocês comentem, os irmãos vão participar, vão ouvir. Bom, quando a gente fala de origem do corpo, geralmente, gente, é muito comum as pessoas, de uma forma geral, e até a gente, tá? A gente associar a origem do corpo de forma institucional. Então é muito comum a gente associar corpo de Cristo a uma ideia de instituição. Então o que é isso? Geralmente corpo
é prédio, é placa, é instituição. Geralmente o corpo está relacionado a um templo físico como esse, de maneira que você é corpo se você estiver aqui dentro, de maneira que você é corpo se você estiver, por exemplo, inserido num contexto de doutrinas, de escopo doutrinário, de exigências. Se foi batizado e o nome está no rol de membros. Se foi batizado, se o nome está no rol de membros. Se, por exemplo, você frequenta assiduamente os cultos. Se você vem toda semana ou se você não vem. Então, geralmente, irmãos, a ideia que se tem, tá, é que a origem do corpo é institucional. De maneira que, por exemplo, se você encontrar, é muito comum você encontrar alguém, diz, vem cá, você está em alguma igreja? Ah, não estou indo na igreja. Não estou na igreja. Olha, cuidado, você está fora do corpo. Já ouviram isso? Muito comum. Você está fora do corpo. Você precisa procurar uma igreja, você precisa procurar uma instituição para você estar inserido no corpo. Bom, então eu provoquei aqui o comentário e estou falando de uma coisa muito real, tá? E aí, pastores, eu gostaria de ouvi-los agora, se de fato é o que a gente pode compreender a respeito da origem do corpo. Então, ou seja, o que Paulo escreveu aqui nesta carta aos irmãos de Efésios, quando ele falou do corpo aqui, era o que ele queria dizer ou não, a origem não é essa. Por favor, pastores, vamos ouvir. Então, muito bem. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque você está dizendo o que é corpo no senso comum do imaginário das pessoas, a partir dos conceitos que o próprio cristianismo traz sobre corpo. Está relacionado a isso. É uma organização, um grupo. Então você tem aqui, por exemplo, está reunido o corpo de Cristo. Então isso aqui é o corpo. Você batizou, você faz parte do corpo. Enfim, aquilo que já foi dito aqui, que é a ideia que você tem de corpo. Então a gente precisa entender o que de fato é corpo à luz do Evangelho. Que a gente já está percebendo que não é exatamente isso aqui, pela fala do pastor Maurício. Você já começa a deduzir, bom, isso que ele está dizendo, então não é bem isso que é corpo. Então o que é corpo? Então é sobre isso que a gente quer falar e eu quero fazer esse comentário agora. Então, nós somos o corpo de Cristo, ou a igreja é o corpo de Cristo. Isso todo mundo sabe. Agora, entender o que isso significa. Bom, primeiro é entender a palavra igreja. Então, igreja são os chamados, eclésia, né? Chamados para fora, chamados para uma reunião. Bom, então você foi chamado por Cristo. Ele disse que ia edificar a igreja dele. Então, eclésia é uma palavra grega. Essa palavra já existiam as eclésias nos dias de Cristo, nos dias de Paulo, ou seja, que eram reuniões para diversos fins, poderia ser para diversos fins. Não necessariamente uma reunião cristã, né? Ou religiosa. Então, isso é uma reunião de condomínio, é uma eclésia. Você chamou as pessoas de fora de suas casas para uma reunião. Então, esses foram chamados a eclésia. Então, Jesus disse que ia edificar a eclésia dele, a igreja dele. Então, Jesus teria os seus chamados. Então, entendendo assim, cada um dos irmãos que está aqui foi chamado por Cristo, chamado para a salvação, chamado para conhecer o Evangelho, entender o Evangelho e, em entendendo o Evangelho, compreender a salvação que há nele, que há em Cristo. Então os irmãos são chamados por Cristo como igreja para serem o corpo dele. São duas coisas distintas, igreja e corpo. Você é chamado, eclésia, para ser corpo. E o que é ser corpo? Então agora vamos entender isso. Você é um espírito, aqui Maurício é um espírito, a Marilda é um espírito, eu sou um espírito, que estamos num corpo. Mas todo mundo compreende isso bem, certo? Então, se eu não tivesse esse corpo aqui, eu não poderia fazer isso que estou fazendo aqui, nem ninguém está me vendo, ninguém vê espírito. Então, eu me expresso na vida e na minha existência através do corpo. Então, eu falo, eu me comunico, eu gestualizo. As manifestações então visíveis. Exatamente, as minhas manifestações visíveis são a partir do corpo. Mas eu, de fato, sou um espírito que me expresso no mundo e na vida a partir do corpo. Então, o que é o corpo de Cristo? Partindo desse princípio, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é como Ele, Cristo,
como Cristo se manifesta ao mundo, se expressa ao mundo. Então, Cristo também, ele se manifestou aqui um dia, porque ele encarnou, lembra? O verbo se fez carne, ele assumiu um corpo, e aí vimos sua glória, como a glória de Deus. Então, aí nós vimos ele agindo, ele falando, ele conversando, ele socorrendo, ele se relacionando com as pessoas, com as mulheres, com os políticos, com os religiosos, ele se relacionando com endemoniados, como que ele fazia, como que ele ajudava. Então nós estamos vendo, ele foi se expressando através do seu corpo. Ora, mas agora Cristo não está mais aqui, fisicamente, como o corpo físico dele. Ele voltou para o céu. Então quem ficou aqui? Ficou o corpo dele, que sou eu e você. Então, como Cristo se manifesta agora no mundo, através do corpo, que não é mais aquele físico dele, é o seu, é você. Ele vai se manifestar aqui, ele vai se expressar no mundo através de você. Isso é ser corpo. E como é possível isso? Só é possível porque ele deixou o Espírito dele. Foi por isso que ele derramou o seu Espírito. Porque enquanto ele estava aqui, o Espírito estava sobre ele. Ele não disse assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito estava sobre ele. E aí ele se expressou e se relacionou. Agora, quando ele volta aos céus, ele derrama o Espírito dele. Foi por isso que ele disse aos discípulos dele assim: se eu não for, aquele Espírito não virá. Então Jesus foi para o céu para que o Espírito dele fosse derramado sobre mim e você, para que você, a partir do seu corpo que se relaciona com a vida, que se expressa na vida, você fosse a expressão de Cristo aqui. Você se expressa aqui na vida, você se relaciona com a vida e com as pessoas, tal qual Cristo fez, porque o Espírito dele está sobre você. Então, o que é corpo? É a expressão de Cristo aqui na terra. Como que ele se expressa aqui na terra? Através de um corpo, qual? O meu e o seu. Então, você é corpo de Cristo se você fala como ele falou, se você olha como ele olhou, se você interpreta a vida como ele interpretou, se você socorre como ele socorreu, se você se relaciona com as pessoas como ele fez. De tal forma, e eu dizia ao pastor Amarildo ali dentro, que você não prega o evangelho primeiro. Não, nós temos que pregar o evangelho, né? Assim que todo mundo fala. Não temos que fazer uma grande campanha de evangelização, chamar todo mundo. Não é assim que você anuncia o evangelho. Isso é secundário. O evangelho se prega na existência, na sua expressão de vida. De tal forma que, por exemplo, eu vou olhando, por exemplo, para o Júlio. Então, eu sou amigo dele de trabalho. Aí eu olho para o Júlio é uma pessoa diferente, a forma dele falar, a forma dele agir. Ele tem sempre uma palavra de sabedoria, ele sempre pensa de uma forma diferente. Ele está sempre agregando as pessoas, ele está pronto a socorrer. Ora, isso não é normal. Normal as pessoas serem egoístas, cada uma pensar em si própria, não é verdade? Mas ele é diferente, eu vou vendo nele, na forma que ele interpreta a vida, que ele age com as pessoas, a sua conduta, a sua forma de vida, se assemelha a Cristo. Eu não conheço a Cristo, mas eu sei que aquilo é diferente. E é diferente por quê? Porque ele é a expressão de Cristo aqui na terra, no trabalho dele, junto à família dele. Percebe? Então, isso é ser corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo não é uma demonstração de poder, de espiritualidade. Não sou corpo de Cristo porque eu falo e cai brasa da minha boca. Pastor Maurício está pregando, está caindo os pedaços de brasa, estão caindo, que é fogo puro. Aí você pensa, é porque ele falou língua estranha, assim interpretação. Assim seja. E você pensa que isso é ser o corpo. Não, o corpo é na sua expressão de vida da forma mais natural possível, da mais orgânica possível. Você não precisa falar nada, mas a forma que você vive já se identifica com Cristo. É como se Cristo estivesse ali. E na verdade, Cristo está ali porque Ele vive em você. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito dele está em você. Então, logo, o mais natural é que você tenha comportamentos e expressões de vida que se assemelham a Cristo. Pastor Jordilton, então isso significa dizer... Só antes de você falar do que significa dizer, isso na expressão individual. Estou falando aos irmãos aqui no sentido individual de ser corpo de Cristo. Perfeito. Certo? Então você é a igreja e é corpo de Cristo, onde quer que você esteja, independentemente de onde você esteja. Pode falar, pastor. Bom, eu ia dizendo o seguinte, dada a explicação bem clara, a gente considera então que isso significa dizer que uma vez que Cristo, como homem, ele já não está mais entre nós, porque ele morreu e ressuscitou. Isso significa dizer então que a manifestação na existência humana de Cristo, de forma humanizada, ou seja, Cristo era o Deus encarnado,
Ele era o Deus que se fez homem. E por isso, estando ele aqui como homem, a manifestação de Deus de forma humanizada era possível em Cristo. Então, agora, como Cristo não está aqui, de forma humanizada, tá? A gente pode... Como ser humano, né? Humanizado é como ser humano. A gente pode afirmar, então, que a expressão do corpo dele de forma humanizada, ela se dá através de cada indivíduo que está ligado a Cristo. Deixa eu só fazer uma observação nisso. É que ele só se manifesta através de pessoas, de fato. Então, a forma humanizada é até uma redundância, porque ele só se expressa de fato através de pessoas. O Espírito de Jesus só se manifesta de fato através de pessoas. Então, eu fiz questão de... Eu entendi o que você está falando, mas eu estou só reforçando para mostrar que de fato é só assim que ele se expressa, através de pessoas. Não necessariamente quando elas pregam, quando elas estão dentro da igreja, mas no dia a dia de cada pessoa. Deus é Espírito. Perfeito. E o Espírito não se manifesta sem corpo. Aqui, nesse ambiente, nessa dimensão que estamos, o Espírito precisa de um corpo. Eu resolvi fazer esse comentário, até provocando a forma redundante do comentário, exatamente para que fique claro na nossa mente, de que a manifestação de Cristo que se dá em pessoas, em vocês, em nós que estamos aqui, de forma humanizada, de forma individual, isso acaba por esvaziar, irmãos, todo e qualquer conceito que se possa existir, que a manifestação de Cristo se dá, por exemplo, num prédio, de forma institucional, de forma a se construir um lugar para adoração, ou um lugar para culto, né? Então, a gente percebe que quando isso acontece, quando você associa o corpo de Cristo não a pessoas, a indivíduos de forma humanizada, mas você associa o corpo de Cristo de forma institucional ou a organizações, você acaba tornando o lugar santo e não a pessoa. Então o lugar se torna santo, o lugar se torna o corpo, o lugar se torna a referência e não as pessoas. O corpo se torna um nome, né? Se torna um nome. Uma placa. Né? Perfeito. Então é isso que eu queria a gente conversar e deixar isso claro, até para os irmãos entenderem também esse desenvolvimento. Nós estamos falando aqui, nós vamos ainda falar sobre a origem do corpo e a sua abrangência, como a gente propôs aqui. Nós estamos só aqui conceituando. Primeiro o pastor Maurício conceituou o que não é, que é esse senso comum de que corpo é um lugar, é placa e tal. E agora nós estamos aqui conceituando o que é corpo. E o que nós falamos até aqui é o corpo no sentido individual. Você individualmente é corpo de Cristo, porque o Espírito de Cristo está em você e Cristo se manifesta no mundo através de você. Ou seja, as suas expressões, a sua forma de vida tem que ser expressão de Cristo, como se Cristo você fosse aqui. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas esse corpo de Cristo, ele se organiza em comunidade. E aí vem a questão do que a gente confunde de corpo. Não, aqui está o corpo. Não, de fato aqui está o corpo. Mas os irmãos são corpo. Nós nos organizamos em comunidade, estamos todos juntos aqui. E aí quando nos reunimos em comunidade, que a gente chama de igreja, a igreja está reunida, ou o corpo está reunido. Não, são esses irmãos que foram chamados, que são o corpo de Cristo, que se reuniram e se organizaram em comunidade. E aí quando nos reunimos e vivemos em comunidade, aí nós que somos corpo, nos relacionamos uns com os outros como se membros fôssemos desse corpo. E agora aqui as nossas relações são de membros. Então o corpo de Cristo se manifesta, é a expressão dele nessa vida individualmente e coletivamente. Então quando nós nos reunimos aqui em comunidade, agora nós somos o corpo de Cristo coletivamente, que também deve expressar Cristo, deve mostrar como Cristo é nessa comunidade. De forma coletiva. De forma coletiva. Então, perfeito. Só que quando coletivamente estamos reunidos, aí tem uma pequena diferença, isso é só para efeito de entendimento. Você passa a ser membro um do outro, passamos a ser membros uns dos outros, porque agora, estando reunidos, nós amamos uns aos outros, socorremos uns aos outros, suportamos uns aos outros. Aí você vai ver essa expressão de uns aos outros em diversas cartas de Paulo, porque quando ele falou sobre corpo, não só aos Efésios, mas falou aos Coríntios, falou aos Romanos, o que Paulo tinha em mente era essa relação na horizontal, uns com os outros.
Nós temos que lembrar, por exemplo, isso é pastor, interessante esse comentário, porque eu percebo que na maioria das vezes as pessoas interpretam isso de forma vertical, né, e não na horizontal, né? Então o valor do corpo não está na relação de uns com os outros, não, né? Isso acaba nem existindo, né? Então, por exemplo, você vai falar de amor com alguém, aí a pessoa, mas isso é muito vago, amor, todo mundo tem amor, né? Quando na verdade o fundamento do evangelho é amor, né? Nem fé existe sem amor. A fé ela acontece, né, através do amor, enfim. É importante isso que você está falando, porque quando Paulo falou sobre corpo, principalmente aos coríntios, então ele tinha em mente a relação das pessoas umas com as outras. Era comunhão na horizontal, uns com os outros. Por quê? A igreja dos coríntios era uma igreja que tinha muitos problemas, uma igreja dividida. Problema de convivência, né? Convivência. Lá uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Lá eles tinham problemas de relacionamento nos negócios. Um fazia negócio com o outro, aí dava calote, aí eles levavam o negócio a juízo para os que estavam fora. Paulo os repreende sobre isso, diz: nós vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos, vocês não são capazes de resolver as questões, as demandas de negócio entre vocês. Era uma igreja onde tinha separação entre pobres e ricos, porque na ceia os ricos comiam muito, os pobres nada comiam, e daí por diante. Então a igreja, ela tinha esses problemas de relacionamento humano. E Paulo, quando fala de corpo, é justamente para combater isso, como quem diz assim: vocês têm que viver como um corpo, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, não com separações. Então era isso que ele tinha em mente quando ele diz que o olho não pode dizer que não precisa da boca, a boca não pode dizer que não precisa do ouvido, não precisa do pé, não precisa da mão. Era nesse sentido, desse relacionamento na horizontal. E aí o que o pastor Maurício está falando é importante, porque o que se ensina normalmente sobre corpo hoje é na comunhão vertical. Ou seja, Jesus é o cabeça, de fato ele é, a igreja é o corpo, de fato ela é, mas a ênfase que se dá hoje no ensino de corpo é dessa comunhão entre a igreja e o cabeça, que é Cristo, percebe? Não foi isso que Paulo quis dizer, em nenhuma das cartas ele deu essa ênfase. A ênfase era na comunhão entre os irmãos. De maneira que a particularidade das pessoas você acaba excluindo, né? Exatamente. Então, quando você traz a ênfase para essa questão simplesmente do espiritual, né? Você tem que a comunhão, você tem que buscar, você tem que obedecer, enfim, você acaba excluindo completamente a questão da particularidade de cada pessoa, as necessidades humanas, né? Perfeitamente, que é a questão da mutualidade, né? Você ama, é amado, você assiste, é assistido. Exatamente. Então, quando se ensina corpo com essa ênfase na vertical, de que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, então você dá ênfase nessa comunhão da igreja, que o Espírito Santo opera no corpo, e aí você acaba, para fortalecer esse ensino, inserindo um elemento nesse ensino de corpo, pastor Maurício, que Paulo não mostrou, Paulo não falou sobre ele. Quando você mostra, por exemplo, o Espírito Santo é o sangue que está neste corpo. Isso é um ensino de vários grupos denominacionais, não é de um só, como você possa até pensar. Outros grupos também falam sobre isso, sobre o sangue nesse corpo, que o cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e o sangue faz essa ligação do cabeça com o corpo. Eu não estou dizendo que o sangue não faça isso no corpo humano, e nem estou dizendo que o Espírito Santo não opera no corpo. O que nós estamos mostrando é que a ênfase de Paulo não era essa. E aí essa ênfase, quando se dá essa ênfase à comunhão do cabeça com o corpo, mostrando que o Espírito é o sangue que está nesse corpo, esse ensino acaba mais adiante se tornando nocivo para a própria igreja. Acaba tirando a verdadeira compreensão de fato é o sangue, né? A função do sangue. E a essência do que Paulo quis ensinar, mas se torna nocivo principalmente pelo fato de que, como eu já disse, que o Espírito Santo é esse sangue que faz essa ligação, aí fica mais fácil eu criar algum tipo de dominação ao grupo, porque eu vou dizer que se você sair desse grupo, o sangue não mais opera em você, porque o sangue opera no corpo, então o Espírito não opera mais na sua vida, percebe? Quando isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O que tem a ver com o Espírito Santo é o que Jesus fez, foi Ele que derramou o Espírito sobre a sua vida. Percebe? Eu falei lá inicialmente, você é a expressão, você é corpo de Cristo, que você é a expressão de Cristo aqui nessa terra. Isso só é possível porque o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Então, repito, não quero dizer que o Espírito Santo não opera entre nós, ele opera. Mas o que eu estou dizendo é que não é essa ênfase
que Paulo dá nas suas cartas. Ele está dando ênfase aqui, na horizontal. Porque o Espírito Santo você já tem, você está ligado a Cristo. E agora, como você convive com os seus irmãos? Como que você convive nessa comunidade de fé? E mais, como você convive com os outros que estão fora também? Então, na comunidade de fé, nós somos membros uns dos outros. E aí sim, nos ajudamos, sim, nos amamos mutuamente, nos completamos mutuamente. Porque, por exemplo, aqui, eu jamais vou ser o pastor Maurício. Eu não tenho as características que ele tem, as habilidades que ele tem, os dons do Espírito que estão sobre ele, ou sobre o pastor Amarildo. Eu tenho outras características, outras habilidades que são próprias da minha existência, daquilo que o Espírito fez, assim como cada um dos irmãos. Agora, naquilo que falta em mim, é completado nele. Então eu sou completado nele, completado no marido, completado nos irmãos. Corpo é esse o sentido da horizontalidade e não da verticalidade. Depois dessa introdução maravilhosa, né, sobre o que é corpo, eu observo também, pastores, que esta é vou colocar entre aspas, uma das preocupações de Jesus em relação aos seus discípulos, após a sua ascensão, que eles precisariam ter esse entendimento que foi dito aqui, que eles precisariam, né, dar continuidade àquilo que Jesus viveu, sendo eles agora corpo, não numa comunidade somente, mas individualmente, eles continuando a refletir as atitudes, as posturas, aquilo que Jesus, né, não só pregou, mas viveu durante os anos que ele esteve, que os discípulos também dessem continuidade àquilo que ele realizou. E foi colocado hoje aqui de forma muito esclarecedora, que nós também, que somos discípulos de Jesus, possamos, né, dar continuidade àquilo que ele na cruz fez por nós, com o nosso, colocar entre aspas, testemunho, modo de vida, com as nossas atitudes, o estender a mão ao necessitado, ajudar o próximo, como o pastor Jordilto ilustrou muito bem, né, com relação ao irmão. Ele é diferente porque quando ele fala, eu sinto uma paz, né, quando eu preciso, ele está ao meu lado, ele tem uma palavra de conforto. São características de Jesus no seu ministério, que agora nós, né, como corpo, individualmente, como indivíduo, como ser humano, eu venho a expressar no meu trabalho, na faculdade, no convívio com a minha família e também em comunidade. Agora que eles vão falar aqui sobre a origem do corpo, vai abrir um pouco mais o nosso entendimento. Bom, eu acho que a gente precisa seguir por causa do nosso tempo, mas dada essa introdução, que foi muito importante para nortear a nossa compreensão e a gente ampliar a nossa ideia a respeito do que é corpo, do que é igreja, do que acontece, é agora fundamental nós identificarmos a origem deste corpo. E para facilitar o nosso entendimento, o pastor Jordilto falou inicialmente a respeito de Cristo, quando aqui estava entre nós de forma humanizada, e uma vez que ele já não está mais entre nós como o verbo encarnado ou de forma humanizada, nós individualmente somos a manifestação de Cristo na terra. De maneira que, assim sendo, nós somos levados a compreender que a origem deste corpo só seria possível a partir da morte de Cristo. Porque se ele já não está mais entre nós de forma humanizada, Deus é Espírito, está entre nós em Espírito, só seria possível a origem, o início do corpo, né, a partir da sua morte. E aí, vamos ler aí em Efésios, que a gente já leu, e nós vamos repetir verso 13, que diz assim, Efésios 2:13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Verso 16, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Ela aí é a cruz. Então a cruz, ela aniquilou as inimizades. Então, irmãos, vejam uma coisa. Nós somos levados a entender
por esta declaração de Paulo. E eu até me lembrei aqui de uma declaração de Jesus. Nós somos levados a entender que a origem do corpo, aonde que se dá a origem do corpo, é na cruz de Cristo. Então, uma vez que nós, de forma individual, somos a manifestação de Cristo na terra, isso se dá na cruz de Cristo. Então, a origem do corpo de Cristo não pode ser de forma alguma, irmãos, uma origem institucional. A origem de Cristo, que tornou todos nós, todos os homens, de todos os lugares, iguais em Cristo, unidade em Cristo, a origem é a cruz. E aí, pastores, eu me lembrei de uma expressão de Jesus, do Evangelho de João, que ele declara dizendo que quando ele fosse levantado da terra, era uma expressão que ele se referia à cruz. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então a cruz de Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele atrai todos os homens a ele, de todas as nações, raças, povos, línguas, tornando todos, como diz Paulo aqui, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela, com a cruz, as inimizades. Então nós podemos afirmar que a origem do corpo de Cristo é a sua cruz. É importante a gente observar assim, um pouco do contexto em que Paulo estava falando isso para a igreja de Éfeso. Havia meio que um complexo de inferioridade, vamos dizer assim, dos efésios, porque os judeus se consideravam um povo mais especial, porque eles tiveram as leis, tempo, culto, e os efésios, observe os irmãos, se os irmãos olharem, por exemplo, no versículo 11, Paulo vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios. Olha quem eles eram: gentios na carne, chamados incircuncisos pelos judeus. Versículo 12: vocês que em outro tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e por aí vai. Então, os judeus se consideravam, os hebreus se consideravam mais especiais do que os efésios, e eles se achavam inferiores, até mesmo dentro da igreja. Quando você tinha dentro da igreja um judeu convertido e um cidadão de Éfeso convertido, havia uma certa ar de superioridade até do que era judeu, porque ele era de uma casta, vamos dizer assim, mais limpa, mais purificada, porque ele era judeu, já cumpria os ritos e tal. E esse cidadão vivia, os irmãos, imagine que lá em Éfeso tinha um templo da deusa Diana, né? Que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde havia todo tipo de orgia, de pecado. A cidade tinha muitas questões relacionadas à promiscuidade, à magia negra e coisas do tipo, lá em Éfeso. Então era desse ambiente que os efésios vieram e congregavam agora com judeus que vieram de um ambiente, entre aspas, mais sacro, mais santo, por assim dizer. Então havia essa dificuldade de relacionamento, porque esse grupo se achava mais especial no Evangelho. Mas isso não é muito distante da nossa percepção hoje, porque mesmo dentro do Evangelho sempre tem um grupo que se acha melhor que o outro, melhor que os outros. Isso vai acontecer sempre. Isso é muito comum. Isso é comum acontecer. Mas então o que Paulo está dizendo aqui é que não existe mais esse ser especial, essa etnia mais especial ou um grupo mais especial. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo desfez a parede da separação, não tem mais separação entre judeu e gentio. E ele vai dizer que essa separação que havia entre eles era os mandamentos, era a própria lei. Então Cristo, quando morreu, ele aniquilou com a lei, ele crucificou a lei consigo mesmo, como Paulo diz aos Colossenses. Ele rasgou o escrito de dívida. Então, para resumir isso, a cruz de Cristo, a morte dele, nivelou todos os homens, colocou todo mundo em igualdade. Igualou todo mundo. Assim como o pecado iguala todo mundo, né? Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ele está falando todos ali, todos, judeus e gentios.
Então, assim como o pecado igualou todo mundo foi nivelado pelo pecado, a cruz também nivelou todo mundo, porque todo mundo vai ser salvo pela cruz, ou seja, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. E é por isso que Paulo vai dizer então que não é nem o judeu e nem o gentio, mas ele agora na cruz fez de ambos os povos, gentílicos, ou gentios e hebreus, ele fez um só corpo, um só homem. Ou seja, em Cristo agora só existe um tipo de homem, que é um novo homem. Eu não sei se você chegou a ler esse versículo, pastor Maurício, mas está aqui no versículo 15, que está assim, para entendimento disso. Na sua carne, Jesus desfez a inimizade. Qual inimizade? Entre o homem e Deus e entre hebreu e gentio. Então, na sua carne, no seu corpo, na cruz, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Eles eram divididos por causa da lei. O homem era separado de Deus por causa da lei. Ele não conseguia cumprir a lei, logo ele estava em pecado. Então Jesus desfez isso para criar, estou no versículo 15, em si mesmo, dos dois povos, um novo homem. Mas não é que esse novo homem é a junção de hebreu com gentio. Esse novo homem agora é porque tanto judeu quanto gentio tem origem em um homem pecador. Todo mundo sabe o nome dele? Adão. Todo mundo é pecador em Adão, seja hebreu, seja gentio. Agora, em Cristo, na cruz, ele faz um novo homem. Ou seja, em Cristo agora nós podemos ser um novo homem, não mais aquele com a genética adâmica, com a genética pecaminosa de Adão, mas agora um novo homem em Cristo, para poder dizer assim, aquele que está em Cristo, nova criatura, nova criação é, e poder dizer assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a cruz, ela faz um novo homem. Quando você é atraído pela cruz, como o pastor Maurício citou aqui, quando você entende o Evangelho, você, pelo poder do Evangelho, pela operação do Espírito, através do Evangelho na sua vida, você é feito um novo homem. Não é judeu, não é gentílico, e também agora não é mais um homem com a genética de Adão, agora o velho homem, como Paulo vai dizer, mas um novo homem em Cristo Jesus. É isso que ele vai chamar de um corpo. Foi feito um corpo, ou seja, agora como você é um novo homem, o Espírito de Cristo vem sobre você, para que você agora, sendo esse novo homem, seja a expressão dele aqui na terra. Pastor Jordilton e irmãos, e pastora Marilda, compreender isso que Paulo está explicando aos Efésios é de fundamental importância para que nós compreendemos que agora em Cristo e através da cruz de Cristo, do seu sangue, Paulo vai, por exemplo, dizer que nós somos uma família de Deus. Não somos mais forasteiros, não somos mais estrangeiros. É bem verdade que se olharmos para o mundo evangélico e para o mundo cristão de uma forma geral, nós vamos encontrar, irmãos, uma infinidade de manifestações evangélicas ou cristãs, umas diferentes das outras, umas de compreensão distinta das outras. Mas estas coisas, elas não podem de maneira nenhuma, a partir desse entendimento, provocar entre nós uma separação. Criar um novo muro, né? Criar um novo muro. Isso tem que ser um mero detalhe. De maneira que quando nós nos relacionarmos com qualquer pessoa, de qualquer denominação, de qualquer lugar que não seja o seu lugar de reunião, a ideia que temos que ter é que somos uma família, que estamos ligados pela cruz. Da mesma forma que eu fui alcançado por Cristo e sou a manifestação de Cristo na minha existência, aquele irmão que, por exemplo, se reúne em um outro lugar, que teve uma compreensão diferente da sua, ele tem o mesmo valor que você tem. E isso é muito importante, irmãos, porque quando isso acontece na prática, pastores, você vive em paz. Isso é muito importante, está falando, pastor. Foi bom você tocar neste ponto, porque a diferença é apenas de compreensão. A sua mente expande para compreender isso. Então, você entendendo isso, ele pode não ter entendido isso, mas ele não deixa de ser corpo de Cristo por causa disso. Ele pode estar pensando que ser corpo é estar lá na igreja dele, ter o nome do hall de membros. Não tem problema. Essa compreensão mais diminutiva
não torna essa pessoa alguém que não seja membro do corpo de Cristo. É só uma questão de compreensão. Então, quando você entende isso, você consegue conviver com as pessoas e viver em paz com as pessoas, com mais tranquilidade. Ele pode dizer para você um monte de coisas na convicção dele e dizer que não, porque você lá não tem um nome, não, você não assinou o livro de ponto na igreja, ou não tem seu nome no hall de membros da igreja, então você não é membro e tal. Ele pode criar um monte de confusão desse tipo e não vai tirar a sua paz, porque você já compreendeu o que é corpo, percebe? A sua consciência expandiu um pouquinho mais hoje, você compreendeu o que é isso, de forma que quando alguém te falar alguma coisa diferente, não vai te tirar a paz. E também não vai te levar a ter inimizade com essa pessoa, nem entrar em confrontos, em brigas com essa pessoa, com esse irmão, com essa pessoa não, com esse irmão, porque você vai compreender que é simplesmente uma questão de compreensão, de entendimento. A compreensão dele é mais diminutiva, então você releva e continua amando aquele irmão, mesmo que porventura até ele fique aborrecido com você. Mas você não, você vai continuar em paz. É por isso que no texto aqui Paulo diz assim, que vindo ele, Jesus, evangelizou a paz. Está aí no versículo 17, vindo ele, evangelizou a paz. Porque o evangelho, quando compreendido nas dimensões que de fato ele tem, como você está entendendo aqui, ele produz paz. E quem é que vai tirar de você agora? Nem o pastor Maurício. Agora, se quiser desdizer tudo que disse aqui, para dizer que se você não for membro da igreja cristã, comunidade da graça, não tiver seu nome, você não vai para o céu. Se ele quiser dizer isso aqui agora, não vai mudar mais, porque o que já foi dito é do Espírito. Você se apropriou na sua consciência, você compreendeu na sua consciência e já se apropriou no seu espírito, já aplicou no seu espírito pelo Espírito de Cristo. E aí acabou, ninguém tira isso mais de você, ninguém te domina mais. Pode falar, pastor. E o que os pastores estão dizendo aqui, no versículo 18 nós vemos com muita propriedade, porque por ele, quem? Cristo, ambos, né, judeus, os irmãos de Efésios, gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então a inimizade ela ficou de lado, né? O que vai aflorar agora, o que os irmãos precisam ter essa consciência, como o pastor Jorgilton muito bem colocou, é porque o irmão está em outra denominação, que ele tem outro entendimento, que ele deixa de ser meu irmão. Ele tem acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, pela cruz, né? Ele também é filho, ele tem um entendimento diferente, mas aquilo que o pastor Jorgilton colocou muito bem, nós como igreja, né, de repente vai chegar um momento que eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus, como refletindo a imagem de Cristo, de poder falar para Ele aquilo que Paulo falou com muito amor. Paulo ele não chegou criticando os irmãos de Efésios, colocando os judeus num patamar, né, que está na moda agora, né, mais acima, né? Mas não, ele colocou, vocês não conheciam, mas agora, né, na reconciliação da cruz, o muro da inimizade ele caiu, todos têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, porque o Evangelho é isso. É o amor de Cristo, né? É a amizade, é poder se congregar, se confabular um com o outro, né? Obviamente dentro dos preceitos daquilo que Jesus ensinou. Muito bem, irmãos, nós temos que acelerar um pouco, nós já estamos em cima do nosso horário, tá? Mas não vamos deixar de concluir aqui não, mas vamos dar uns passos mais longos para a gente chegar na conclusão desse nosso raciocínio. Irmãos, quando a gente compreende tudo isso que a gente está construindo junto, a gente chega naturalmente a uma lógica, e eu acredito que vocês todos já fizeram essa leitura, é de que a abrangência do corpo de Cristo, uma vez que a gente já entendeu aqui hoje, que corpo de Cristo jamais será, por exemplo, uma instituição ou um lugar ou alguma doutrina de forma exclusiva, vamos dizer assim, a gente naturalmente entende que a abrangência do corpo de Cristo ela vai além desse pensamento diminutivo de que corpo seja uma instituição. Porque imaginem que se nós compreendêssemos o corpo de Cristo de forma a se institucionalizar. Imaginem que o corpo de Cristo só iria até aonde aquela instituição conseguisse chegar. Então imagine que se num determinado mês daquela instituição, pastores, faltou recurso financeiro e eles não puderam enviar os missionários para Portugal ou os missionários para
o Nordeste brasileiro, né? Então o corpo de Cristo, se ele se institucionalizou, ele não consegue abranger aquele lugar distante, né? Então, de maneira que agora a gente já entendeu que a abrangência do corpo de Cristo, ela não pode ter essa compreensão diminutiva. Porque se nós somos todos aqui a expressão de Cristo na existência, como homens, na vida, no planeta Terra, no cosmos, isso significa afirmar que o corpo de Cristo está aonde cada um estiver. Então você que está aí assistindo, ouvindo, você é corpo de Cristo aonde você estiver. Bom, pastor, mas então se amanhã eu fizer uma viagem para a Inglaterra, você é corpo de Cristo na Inglaterra. Não existe limite. Quando você delimita o corpo de Cristo de forma a se institucionalizar, você faz com que o reino se torne muito diminutivo. Imaginem que o reino de Deus, ele se manifesta na existência do homem para alcançar o homem pecador, para dar ao homem a oportunidade de ser salvo. Uma vez que você tornou o reino diminutivo, como que você vai chegar? Não por acaso, Jesus pregou dizendo na ressurreição, que aqueles irmãos que estavam ali na ressurreição, eles deveriam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o corpo de Cristo, ele não está limitado de maneira nenhuma a nenhuma instituição, a nenhum escopo doutrinário. E dentro desse entendimento, eu queria ainda acrescentar, o nosso tempo é curto. Não, eu preciso falar sobre isso. Você pode ser curto o que for, mas eu preciso falar. Tá bom. Eu preciso dizer ainda o seguinte, irmãos. Você vai fechar lá nesse Vou. Deixa eu fazer um comentário ainda sobre esse ponto que você está falando. Tá. Para acrescentar um pouquinho mais. O corpo, ele não tem fronteiras denominacionais nem geográficas. O corpo de Cristo. Então, isso que o pastor Maurício disse aqui. Se a igreja é o corpo de Cristo, como nós falamos, e igrejas são os chamados, logo, quem é corpo de Cristo? Quem é a igreja? Todos os que foram chamados. Jesus disse que ele ia edificar. Então, o corpo de Cristo é todo aquele que é chamado por Cristo. E os que são chamados por Cristo não são necessariamente chamados por mim ou por minha igreja. Se as vozes, eu pergunto aos irmãos, se todas as vozes no mundo cristão se calarem, Jesus não salva mais ninguém? Será que Deus se tornou refém do cristianismo ou da igreja cristã para poder salvar alguém? Será que Deus se limitou tanto assim, se permitiu ser refém da igreja cristã, comunidade da graça? Então, se essa igreja não sair para pregar o mundo, Deus não salva mais ninguém? Então, Deus não se tornou refém da religião ou do cristianismo ou de qualquer que seja a denominação para poder salvar. Ele continua salvando comigo, semigo, apesar de migo. Porque ele é livre para continuar falando. Paulo diz assim: a voz de Deus ouve-se em toda a terra. Se vocês não enviarem, ninguém vai ouvir, mas porventura não ouviram? Ele, por certo, ouviram. A voz de Deus ouve-se em toda a terra. É um trocadilho que Paulo fala. Ele pede para ser enviado para pregar o evangelho na Espanha e diz assim: mas porventura eles não ouviram já? Ele está pedindo para ser enviado para pregar. Ele, porventura eles não ouviram? Não, por certo eles já ouviram. A voz de Deus ouve-se em toda a terra. E o próprio Paulo vai dizer que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou aos homens através da obra criada. De forma que a pessoa ouve a voz de Deus, às vezes, olhando só para o sol. Eu não quero entrar nesses detalhes aqui, mas eu quero só dizer aos irmãos que Deus não é refém de ninguém, Ele continua falando. De tal forma que lá no Apocalipse, eu vou encerrar agora, tá? Lá no Apocalipse, João, quando viu os salvos, ele disse que era uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações que estavam diante do Cordeiro. Ou seja, se eram de todos os povos, eu pergunto, todos os povos são cristãos hoje? 2/3 da população mundial não são de confissão cristã, mas lá naquele dia vão estar homens e mulheres de todos os povos. Então Deus, Ele usou homens e mulheres, vai continuar usando, mas se os homens e mulheres se calarem, Deus continua salvando ao modo dele, que nós não conseguimos compreender. De tal forma que nós podemos afirmar, portanto, que o corpo de Cristo, ele
tem uma abrangência que vai além das capacidades operacionais do cristianismo de levar a mensagem, distribuir Bíblia, vai além disso, porque a origem dele é a cruz e a abrangência dele é fora dos limites das fronteiras denominacionais ou confissionais, porque é o próprio Deus quem se encarrega de salvar o homem, usando pessoas ou não, ou usando outros meios. Imagine, Jordilto, irmãos, que Deus havia se manifestado a Abraão, chamado Abraão, feito de Abraão uma grande nação. A gente está falando aqui de Velho Testamento, mas está dentro do contexto do que você acabou de explicar. E o que se podia entender naquela ocasião da manifestação de Deus estava em Abraão, né? E de repente, do nada, surge um tal Melquisedeque, vindo de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e não teve notícia de como Deus chegou naquele sujeito, de como foi que ele conheceu Deus, mas ele chegou sendo um sacerdote do Deus Altíssimo. Apenas uma colocação, não quero entrar nesse mérito, porque esse assunto a gente vai virar a noite aqui falando, mas é para complementar. Israel só foi conhecer sacerdote 500 anos depois, e Melquisedeque já era sacerdote. Já era sacerdote de Deus Altíssimo. Então, se ele era sacerdote, certamente lá onde ele estava tinha culto, tinha gente cultuando. Enfim, mas é a prova de que Deus não é refém de ninguém. E isso, eu fiz esse comentário apenas para contribuir com o que Jordilto acabou de dizer. Mas caminhando então para o fim, porque a gente precisa encerrar um pouco mais cedo hoje, a gente falou aqui sobre o fundamento do corpo, né? E mais uma vez, eu na minha opinião, na minha percepção, a questão do fundamento do corpo também, na maioria das vezes, acaba também estando muito ligado à instituição. De maneira que, como é muito comum cada instituição ter, por exemplo, um entendimento ou uma doutrina própria, um dogma próprio ou alguma coisa que seja criado por alguém, isso é muito comum no universo do cristianismo e até em se tratando do mundo evangélico, né? Então, ou seja, tem doutrina de todo tipo, de todo gosto, vamos dizer assim. E na maioria das vezes eu percebo, pastores, que isso acaba sendo ligado também ao que está sendo ensinado. Então, por exemplo, se você não cumprir o que está sendo ensinado, você está fora do corpo. Se você não obedecer o que está sendo ensinado, você não pertence ao corpo. E aí, as pessoas acabam, na maioria das vezes, como é muito comum se ter pouco conhecimento, né, as pessoas acabam ficando refém daquilo ali, né, e a pessoa até acredita, enfim. Mas aí, no verso 20, a gente consegue interpretar com muita facilidade o fundamento do corpo. Leiam aí comigo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, o fundamento deste corpo, o que vai sustentar este corpo de Cristo, estes membros, essas pessoas individualizadas, a expressão de cada um na existência, nada mais é, ou não pode ser nada além do que Jesus Cristo como pedra de esquina. De maneira que, se tiver alguma coisa além disso, isso não pode servir como fundamento para a sua vida e para a vida de ninguém. O que vai servir de fundamento, de base, para a manifestação deste corpo na existência do corpo de Cristo, que sou eu, você, Jesus Cristo como pedra de esquina, como pedra angular. E é importante dizer, irmãos, que quando Paulo ele cita apóstolos e profetas, né, os apóstolos, eles pregavam o quê? Eles pregavam o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a doutrina dos apóstolos, é importante isso ficar muito claro, não é que eles inventaram uma outra doutrina.
Não é que os apóstolos, eles constituíram um novo ensinamento e começaram a ensinar as pessoas. Não, a doutrina dos apóstolos era o evangelho de Jesus, que eles ensinavam por onde eles estavam. E os profetas eram os profetas da ocasião, aquelas pessoas que tinham sobre elas o espírito de profecia e que profetizavam naqueles dias. Então, é de fundamental importância a gente estabelecer essa compreensão na nossa mente, para que a gente consiga sobreviver e a gente consiga caminhar, tendo isso de forma muito lúcida e transparente na nossa mente. O fundamento da igreja, do corpo, é o evangelho de Cristo. Pastor Maurício, gostaria que os irmãos olhassem para esse versículo 20, eu não sei se tem alguém projetando ainda, mas se tiver, por favor, versículo 20 de Efésios 2, edificado sobre o fundamento, que é o que o pastor Maurício está dizendo. Então, acompanhe assim, didaticamente o entendimento. Então, você é a igreja, foi chamado por Cristo para ser corpo, expressão de Cristo na terra, na vida. Esse corpo que você agora ele vai se desenvolver, ou seja, essa compreensão do que é Cristo e como ele se expressa e como você deve ser a partir de Cristo, isso vai se desenvolver, ou seja, você vai ser edificado, ou seja, cada dia isso aqui é ser edificado. Edificar é construir. Então, você que agora é corpo, foi chamado como igreja, foi unido a Cristo, tudo isso que já foi dito aqui, você é corpo, agora você vai se desenvolver. Ou seja, você não aceitou Jesus, creu e morreu. Não, você vai viver hoje, amanhã está querendo viver até 120 anos, né? Igual o tartaruga está querendo, não é verdade? Então, essa sua existência agora, a sua vida, vai ser uma vida de desenvolvimento, de construção dessa compreensão, de entendimento, de tal forma que a cada dia você vai entendendo mais, a mente vai compreendendo mais o que é o evangelho, como você vive e tal. Então é isso que ele está chamando de ser, você é edificado agora, ou seja, o fundamento para esse crescimento seu precisa ser o fundamento dos apóstolos. Como que você vai crescer na fé? Como que você vai desenvolver a sua salvação, como Paulo fala, vai operar a sua salvação? Qual é o fundamento desse crescimento seu? O fundamento é o fundamento dos apóstolos, que é o que o pastor Maurício está dizendo. Esse fundamento dos apóstolos é a doutrina que eles pregavam. Qual era a doutrina que eles pregavam? Já foi dito, é o evangelho. Só estou contextualizando, pastor Maurício, e colocando didaticamente. O fundamento dos apóstolos, dos profetas. Paulo não diz fundamento dos profetas e dos apóstolos, porque esses profetas aqui não é uma referência aos profetas do Velho Testamento. Os apóstolos lançaram um fundamento, ensinaram o evangelho, e os pastores, homens que vieram depois, eles anunciaram esse evangelho cujo fundamento foi posto pelos apóstolos. Então, ser profeta é falar da parte de Deus. Então, ser profeta no Novo Testamento da igreja é você anunciar, falar da parte de Deus sobre esse evangelho cujo fundamento foi posto pelos apóstolos, porque a igreja que veio depois não conheceu Jesus. Eles conheceram, lançaram os fundamentos. E agora quem vem depois, como profeta, prega esse evangelho. Por exemplo, o pastor Maurício aqui pregando na igreja, ele é profeta. Ele não é profeta porque ele está dizendo, assim diz o Senhor, não é isso. Ele é profeta porque ele está falando da parte de Deus, dos fundamentos dessa igreja, que é o evangelho de Cristo. Então, quando ele ensina isso, ele exorta, ele consola, ele conforta, porque ele está baseado no ensino apostólico, por isso que é profeta. E aí Paulo está dizendo, quero fechar aqui esse ponto, que nesse ensino, a pedra de esquina para construir tudo é Cristo. Amém. Ou seja, quando você vai fazer uma construção, pedra de esquina você vai fazer uma construção, você vai na esquina do terreno e põe uma pedra. É assim, pedra fundamental, pedra de esquina põe uma pedra lá na esquina, que vai dar ângulo para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Ou seja, toda referência para a construção é aquela pedra. Então, todo o ensino do evangelho tem que ter como fundamento, como pedra de esquina, Cristo. Se eu estiver falando de evangelho sem ter Cristo como referência, se ele não for referência, e aí você vai perceber a insistência aqui para falar do evangelho de Cristo, do reino de Cristo, e tudo está centralizado em Cristo, porque ele é essa referência. Se você perder essa pedra de esquina, essa construção vai sair de qualquer outro jeito, percebe? Então, Paulo já estava prevenindo aqui, o fundamento é o fundamento do ensino do evangelho, que tem que ser dado continuidade pelos profetas, por aquilo que vem depois, vão ensinar. E a pedra de esquina disso, a referência desse ensino, sempre tem que ser Cristo como pedra de esquina ou pedra angular. Amém, irmãos? Ficou claro? Bom, como eu disse no início, a gente não pretendia esgotar o assunto, porque o assunto é grande, mas nós queríamos aqui hoje dar o mínimo
de entendimento a respeito desse assunto que é tão comum nos nossos dias. Nós esperamos que todos vocês tenham compreendido e que agora na vida de vocês, na existência, de forma individual, isso seja exercitado de forma a se pacificar todos os fantasmas, né? E a vencer todos os medos. E de fato, nós, cada um de nós de forma individual, nos apresentarmos na existência como Cristo foi, num processo de cristificação. Amém? Vamos orar, glorificando a Deus, vamos ficar de pé. E os irmãos que estão lá na internet, no nosso canal do YouTube, agradecemos a presença de todos. Hoje nós estamos terminando um pouco mais cedo, porque temos uma reunião com os professores. Vamos orar. Soberano Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te adoramos e bendizemos o teu nome, pela oportunidade que nos tem dado de aprender mais a respeito do teu reino. E oramos, ó Deus, para que todas as coisas que foram faladas aqui hoje, elas sejam compreendidas no dia a dia e exercitadas por cada um de nós. Nos dá esta bênção, continua conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo permaneçam convosco hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, estamos encerrando então, lembrando que no sábado nós vamos ter um culto especial de celebração pelos aniversariantes do mês de novembro, tá? O pastor William está cuidando da diretoria de evangelismo, e todos que fizeram aniversário devem procurá-lo para terem noção. Haverá uma programação, tá? Vocês devem trazer os seus convidados, os seus familiares, porque nós vamos celebrar aqui com vocês, na presença do nosso Deus, o aniversário de cada um. Amém? Estamos encerrados então. A todos a graça e a paz do Senhor. Os irmãos que vieram para a reunião, vai ser lá na salinha. Já podem ir para a reunião de professores, todos que quiserem, e já leva a cadeira para sentar lá.